E a primeira classe de antihipertensivos que nós vamos falar será acerca dos ACEs e os ARBs. Os ACEs são os nossos inibidores da enzima conversora de angiotensina. Eles atuam bloqueando a vasoconstrição no organismo do nosso cliente. Os ACEs são os nossos prios, enalapril, captopril, certo? Enquanto isso, os ARBs são os nossos bloqueadores de receptores de angiotensina, que vão ser os nossos ARTANs. Eles todos vão atuar ali no equilíbrio de fluidos e na constrição do nosso cliente. Especialmente os ARBs, nós vamos ter ali um bloqueio da comunicação com a aldosterona ali através do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E aí a gente vai lembrar que a aldosterona é um hormônio que atua ali no equilíbrio de fluidos e alguns eletrólitos do nosso organismo, como é o caso do sódio e potássio. A aldosterona, ela faz com que haja sódio e água disponível ali dentro da célula e depleção do potássio. O que a gente precisa saber desses medicamentos é que eles abaixam apenas a blood pressure do cliente, estão envolvidos apenas na redução de pressão arterial do cliente. E que eles normalmente são as primeiras escolhas. Os ACEs são os nossos inibidores lá da enzima conversora de angiotensina, os nossos prios, serão a maioria das vezes a primeira opção de tratamento. Esses medicamentos eles podem ser usados para o tratamento de infarto do miocárdio e do próprio heart failure, tá? Caso o paciente não consiga permanecer em uso dos prios, em uso dos ACEs, ele poderá fazer uso das ARTANAs. Os ACEs, eles têm alguns efeitos colaterais que a gente vai falar aqui, alguns que podem ser letais para os nossos pacientes e outros que podem ser corrigidos ali através do uso de medicamentos que podem afetar a adesão medicamentosa. Nós precisamos lembrar que nenhum desses medicamentos, nem os ACEs nem os ARBs, são recomendados para gestantes. Existe um acróstico de medicamentos que são recomendados para gestantes, que dentre eles nós vamos ter a hidralazina, metildopa, lobetalol e nifedipinas, certo? ACEs e ARBs não são indicados. Para os ACEs, nós temos uns efeitos colaterais importantes. O primeiro deles é o angioedema, um edema excessivo ali em lábios, na língua, nas vias aéreas superiores do cliente. Isso aqui a gente tem risco para o nosso paciente, tá? Risco de bloqueio de vias aéreas superiores. Um outro side effect que pode acontecer com os nossos ACEs vai ser a tosse, essa tosse seca. Normalmente, essa tosse ela pode ser aliviada através do uso de antitussígenos, como é o caso da codeína, tá? Isso aqui, esses dois sinais e sintomas que eu falei relacionados a side effects, estão relacionados apenas aos ACEs. Quando a gente vai falar de ambos os medicamentos, a gente precisa ficar atento, pois ambos podem causar hipercalemia. E quando a gente falar em alterações de potássio no nosso paciente, a gente precisa ficar atento à presença de espasmos musculares, à presença de disritmias cardíacas importantes, elevação de ST. Paciente em uso desses medicamentos devem evitar a ingestão excessiva de alimentos que contenham um excesso de potássio, como, por exemplo, os green leaf veggies, tá? Folhas verdes, verdes escuras, avocado, melons, as oranges e liver, tá? São alguns tipos de alimentos que contêm um excesso de potássio.